Em uma manhã ensolarada, Dolores, a experiente professora de 60 anos, estava no pátio da escola, cumprimentando os alunos que chegavam para mais um dia de aula. De repente, ela percebeu Gabriela, uma menininha de 9 anos, sendo deixada na escola por seu padrasto, Renner. A garotinha caminhava cabisbaixa em direção à entrada, e ele se despediu com um aceno preocupado. A senhora, sempre atenta ao bem-estar de seus alunos, ficou desconfiada. Se perguntou o motivo da tristeza da pequenina e decidiu prestar mais atenção à menina durante o dia. As aulas transcorreram normalmente, mas a professora não conseguia deixar de notar o olhar melancólico dela. No recreio, momento favorito de Gabriela, Dolores a observou de longe. Em vez de brincar e rir com os amigos, como de costume, a menininha estava sentada sozinha em um canto do pátio, olhando fixamente para o chão. A mulher sentiu seu coração apertar ao vê-la tão desanimada. Determinada a ajudar, ela se aproximou da garota para tentar entender o que estava acontecendo. Porém, enquanto caminhava em direção a ela, a senhora não parava de pensar se Renner tinha alguma coisa a ver com isso. Ela sabia que ele era o único responsável pela menina, mas o padrasto era sempre emburrado e grosseiro, o que fazia com que todos o achassem meio estranho. Então, intrigada com a situação e preocupada, perguntou: "Gabriela, está tudo bem? Posso ajudar com alguma coisa?" Nesse momento, a pequena hesitou por um instante antes de responder com um sorriso forçado: "Sim, professora, tá tudo bem." E em seguida voltou para a sala de aula, deixando a senhora ainda mais desconfiada. Gabriela sempre foi uma criança muito feliz e sorridente, apesar de viver apenas com seu padrasto, que era conhecido por seu comportamento frio e fechado. A menina, por outro lado, era conhecida por seu otimismo e sua capacidade de alegrar a todos ao seu redor, mesmo enfrentando dificuldades em casa. Renner trabalhava como mecânico em uma oficina local, mas o salário que ganhava mal era o suficiente para sustentar a si mesmo e a filha. A menina frequentemente chegava à escola com roupas desgastadas e às vezes até sem almoço. Apesar disso, ela nunca deixava que suas adversidades afetassem seu desempenho na escola ou seu sorriso contagiante. Dolores sempre dava atenção especial aos alunos que enfrentavam maiores dificuldades na aprendizagem, mas a garotinha era uma aluna inteligente e dedicada, o que nunca a fez se preocupar muito com a menina. No entanto, naquele dia, a professora achou muito estranho vê-la tão cabisbaixa, pois era algo realmente muito incomum. Enquanto a aula prosseguia, a senhora não conseguia tirar a menininha dos seus pensamentos. Se perguntava constantemente o que poderia estar acontecendo e como poderia ajudá-la. A mulher sabia que Renner, apesar do seu jeito carrancudo, sempre cuidou de Gabriela da melhor forma possível. Mas ela não conseguia deixar de se preocupar com a possibilidade de algo estar errado. Então, no dia seguinte, durante o intervalo, mais uma vez Dolores a observou brincando com seus amigos no pátio da escola, mas notou que a alegria da menina parecia forçada. A professora tentou se aproximar da pequenina novamente, perguntando: "Gabriela, você tem certeza de que está tudo bem? Se precisar de ajuda, saiba que estou aqui para o que precisar." Gabriela olhou para Dolores e hesitou mais uma vez antes de responder: "De verdade, dona Dolores, está tudo bem. Obrigada por se preocupar." Mas no fundo, Dolores sentia que algo estava errado. Naquele dia, após a aula, Dolores decidiu conversar com Renner quando ele veio buscar Gabriela. "Renner, eu notei que a Gabriela parece um pouco triste hoje. Aconteceu alguma coisa em casa?" perguntou a professora. Renner, com uma expressão preocupada, respondeu: "Dona Dolores, agradeço a preocupação, mas estamos bem. Não se preocupe, vou cuidar da minha menina." A professora, apesar de não se sentir completamente convencida, aceitou a resposta de Renner e deixou-os ir embora. Mas ela não conseguia deixar de pensar em Gabriela e nas possíveis razões para a tristeza da menina. Naquela noite, Dolores não conseguia tirar Gabriela de seus pensamentos. Algo a intrigava e a preocupava profundamente. O comportamento triste e desanimado da menina era algo que ela nunca tinha presenciado antes.
A professora passou a noite em claro, pensando no que poderia estar acontecendo com a pequena Gabriela. No dia seguinte, Gabriela não apareceu na escola. Inquieta, Dolores decidiu ligar para Renner para saber o motivo da ausência da menina. Quando Renner atendeu o telefone, seu tom de voz era irritado. Dona Dolores, Gabriela está doente. Ela não vai à escola hoje. Enquanto falava com Renner, Dolores ouviu a voz de Gabriela ao fundo, chorando e dizendo: Papai, estou com medo. Eu não quero mais. O coração da professora apertou e ela sentiu que algo terrível estava acontecendo com a menina. Contudo, antes que Dolores pudesse perguntar mais detalhes, Renner encerrou a ligação abruptamente. Durante os 2 dias seguintes, a tensão na escola era palpável. Dolores não conseguia se concentrar em suas aulas, sempre pensando em Gabriela e no que poderia estar acontecendo. Os colegas da menina também sentiam sua falta e comentavam preocupados entre si. Finalmente, no 3º dia, Gabriela retornou à escola. A menina parecia ainda mais abatida do que antes e seus olhos estavam vermelhos de chorar. Dolores sentiu um nó na garganta ao vê-la e sabia que não poderia mais ignorar aquela situação. A professora se aproximou de Gabriela e perguntou com delicadeza: Gabriela, querida, o que está acontecendo? Você pode me contar, estou aqui para ajudar. Gabriela olhou para Dolores com os olhos marejados, hesitando por um momento antes de responder. Eu apenas caí e me machuquei antes de vir para a escola. Dolores não acreditou completamente no que Gabriela havia dito, mas decidiu deixar a menina se sentar e assistir à aula por enquanto. A professora sabia que precisava agir, mas não queria tomar nenhuma decisão precipitada que pudesse piorar a situação. Após a aula, Dolores foi até a sala da diretora e compartilhou suas preocupações com ela. A diretora, uma mulher séria e competente, ouviu atentamente as palavras da professora. Dona Marta, estou muito preocupada com a Gabriela, disse Dolores com um nó na garganta. Ela voltou para a escola hoje, mas está visivelmente abalada. A diretora olhou pensativa para Dolores e respondeu: Dona Dolores, entendo sua preocupação. Se você acha que há algo errado, devemos agir. Mas precisamos fazer isso de maneira adequada e cuidadosa. Dolores concordou e sugeriu: talvez devêssemos acionar o conselho tutelar e pedir que verifiquem a situação da menina. Dona Marta assentiu e disse: vou entrar em contato com eles imediatamente. Enquanto isso, continue dando apoio a Gabriela e observe se algo mais acontecer. As 2 educadoras sentiam um misto de preocupação e determinação. Sabiam que era fundamental agir com cautela para garantir a segurança e o bem-estar de Gabriela. O conselho tutelar foi acionado e no dia seguinte visitou a casa de Gabriela e Renner. Dolores e Dona Marta aguardavam ansiosamente por notícias, imaginando o que poderia estar acontecendo e temendo pelo pior. Para surpresa de ambas, o conselho tutelar informou que após a visita, tudo parecia estar bem com Gabriela e Renner. Eles não encontraram indícios de negligência ou abuso e afirmaram que a menina estava segura. Dolores e Dona Marta ficaram intrigadas com a resposta, pois claramente algo estava errado. A professora não conseguia entender como o conselho tutelar não percebeu a angústia de Gabriela e a situação delicada em que se encontrava. Durante os dias seguintes, Dolores continuou a observar Gabriela de perto, tentando encontrar alguma pista que explicasse o que estava acontecendo. A menina, no entanto, parecia ainda mais fechada e distante do que antes. A atmosfera na escola estava carregada de tensão e drama. Os colegas de Gabriela, mesmo sem saber de todos os detalhes, percebiam que algo não estava certo. Os professores também estavam preocupados, trocando olhares de apreensão entre si. Dolores sabia que não podiam simplesmente aceitar a palavra do conselho tutelar sem questionar. Ela estava determinada a continuar investigando e a fazer o que fosse necessário para proteger Gabriela. Naquela semana, o clima na escola continuou pesado e tenso. Dolores estava cada vez mais preocupada com Gabriela, mas não sabia exatamente como ajudar a menina sem provas concretas do que estava acontecendo.
A professora sentia uma ansiedade crescente, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Em um dia nublado, com nuvens escuras anunciando uma tempestade iminente, Dolores notou que Gabriela parecia ainda mais aflita do que nos dias anteriores. A menina mal conseguia se concentrar nas atividades da aula e seus olhos estavam constantemente marejados. À medida que o dia avançava, a atmosfera na escola se tornava cada vez mais opressiva. Os alunos podiam sentir a tensão no ar e não conseguiam ignorar a preocupação de Dolores com Gabriela. Quando o último sinal do dia tocou, anunciando o fim das aulas, Dolores se aproximou de Gabriela, que estava arrumando suas coisas lentamente. A menina evitava o contato visual com a professora, como se estivesse lutando para conter as emoções. Antes que Dolores pudesse dizer algo, Gabriela ergueu os olhos e olhou diretamente para a professora. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto e seus olhos imploravam por ajuda. Dona Dolores, por favor, não me deixe ir embora com o meu padrasto hoje, sussurrou Gabriela com a voz trêmula. Eu não aguento mais. Estou com muito medo. O coração de Dolores se apertou ao ouvir aquelas palavras. A professora sabia que tinha chegado a hora de agir e que não poderia mais ignorar a situação. No entanto, antes que ela pudesse tomar qualquer medida, a porta da sala de aula se abriu bruscamente e Renner apareceu, com uma expressão sombria no rosto. Venha, Gabriela, ordenou ele com a voz firme e autoritária. A menina hesitou por um instante, olhando para Dolores em busca de ajuda. Mas a professora sabia que não poderia intervir diretamente naquele momento. Com o coração pesado, Dolores assentiu para Gabriela e a menina, chorando baixinho, seguiu o padrasto. Dolores, apavorada com a situação, decidiu que não poderia deixá-los ir sem fazer algo. Rapidamente, ela pegou seu casaco e saiu da escola, entrando em seu carro e seguindo Renner e Gabriela à distância sem ser notada. A chuva fina caía do céu, criando uma névoa que envolvia as ruas e dificultava a visibilidade. O clima sombrio e melancólico refletia os sentimentos de Dolores, que estava cada vez mais preocupada com Gabriela. A professora se questionava se estava fazendo a coisa certa, mas não conseguia simplesmente ignorar a súplica desesperada da menina. Ela seguiu o carro de Renner por quilômetros, passando por estradas cada vez mais isoladas e menos iluminadas. O medo crescia no peito de Dolores, mas ela se manteve determinada a descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, Renner parou em frente a uma casa abandonada em uma floresta densa e escura. Dolores estacionou seu carro discretamente a uma certa distância e observou os dois entrando na casa, com Gabriela relutante e assustada. O cenário parecia saído de um filme de suspense. A casa abandonada, a floresta escura e a chuva fina criavam um clima de medo e tensão, quase insuportável. Dolores, lutando contra o pânico, tentou pensar no que deveria fazer em seguida. Ela sabia que se algo de ruim acontecesse com Gabriela, jamais se perdoaria. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, Dolores pegou seu celular e discou para a diretora Dona Marta. Dona Marta, sou eu, Dolores. Preciso de sua ajuda. Estou seguindo Renner e Gabriela e eles entraram em uma casa abandonada na floresta. Estou com muito medo do que possa estar acontecendo com a menina. Dona Marta, alarmada, respondeu rapidamente. Dolores, não faça nada precipitado. Vou chamar a polícia imediatamente e dar a sua localização. Fique onde está e não se arrisque. Vamos ajudar a Gabriela, eu prometo. Dolores, sabendo que não tinha outra opção, concordou e se manteve escondida, observando a casa abandonada com um aperto no peito. Ela rezava para que Gabriela estivesse bem e que a polícia chegasse a tempo. Enquanto esperava, Dolores não conseguia deixar de pensar em todas as vezes que Gabriela sorriu e brincou na escola, apesar das dificuldades em casa. A menina era resiliente e cheia de vida, e a professora não podia suportar a ideia de algo ruim acontecendo a ela. A chuva fina continuava a cair, e a escuridão da floresta parecia cada vez mais ameaçadora.
Dolores permanecia em seu carro, lutando contra o impulso de sair e confrontar Renner ela mesma. A preocupação e a impotência a consumiam, mas ela sabia que precisava confiar nas autoridades e em Dona Marta. Depois do que pareceu uma eternidade, Dolores ouviu sirenes se aproximando. A polícia havia chegado e a diretora Dona Marta também estava lá, dirigindo o seu próprio carro. Juntas, elas explicaram a situação aos policiais, que rapidamente cercaram a casa abandonada. A tensão era palpável enquanto os policiais adentravam a casa com cuidado, armas em punho. Dolores e Dona Marta aguardavam do lado de fora, de mãos dadas, torcendo silenciosamente pelo bem-estar de Gabriela. Após alguns longos minutos, os policiais emergiram da casa, com Gabriela em segurança e Renner ao seu lado, sem algemas. A professora estava confusa e não entendia o que estava acontecendo. Então, um dos policiais explicou que haviam encontrado a mãe de Gabriela, completamente debilitada e viciada em drogas dentro da casa abandonada. Acontece que Renner e a mãe de Gabriela já haviam vivido uma vida feliz juntos. Quando se conheceram, ambos tinham sonhos e objetivos, e a vida parecia promissora. Renner trabalhava como mecânico e a mãe de Gabriela era uma talentosa artista cheia de vida e criatividade. Eles se apaixonaram e juntos criaram um lar cheio de amor e alegria. No entanto, a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. A mãe de Gabriela começou a enfrentar dificuldades emocionais e, em busca de alívio, acabou se envolvendo com substâncias perigosas que a afastaram de sua família. A situação piorou progressivamente e Renner, que sempre foi um homem bom e trabalhador, se viu lutando para manter a família unida. Um dia, a mãe de Gabriela desapareceu, deixando Renner e a pequena Gabriela, ainda bebê, sozinhos. Renner, apesar de não ser o pai biológico de Gabriela, não hesitou em assumir a responsabilidade de cuidar da menina. Ele a amava como se fosse sua própria filha e faria qualquer coisa para garantir seu bem-estar. Renner trabalhava duro para sustentar a casa e garantir que Gabriela tivesse tudo o que precisava. Mas a carga emocional e as responsabilidades do dia a dia acabaram deixando-o com um semblante emburrado e fechado, o que fazia com que as pessoas o julgassem mal. Gabriela cresceu em um lar onde o amor e a dedicação de Renner eram palpáveis, mesmo diante das adversidades. Porém, a menina nunca soube a verdade sobre sua mãe e a razão pela qual ela estava ausente. Renner sempre tentava proteger Gabriela da dura realidade. Em um dos raros momentos em que permitiu que suas emoções transparecessem, ele disse à menina: "Gabriela, você é a luz da minha vida. Eu faria qualquer coisa por você, minha querida. Não importa o que aconteça, eu sempre estarei ao seu lado." Gabriela, mesmo sendo jovem, sentia que Renner não era apenas um padrasto, mas sim um verdadeiro pai para ela. Ela amava Renner e sabia que ele fazia o possível para que ela fosse feliz, mesmo que nem sempre compreendesse o motivo de sua tristeza. Naquele dia fatídico, Dolores seguiu Renner e Gabriela até a casa abandonada. O que a professora e todos os outros envolvidos não sabiam era que Renner estava tentando mostrar a Gabriela a verdade sobre sua mãe, na esperança de que ela entendesse o quanto ele lutava para cuidar dela e mantê-la a salvo daquela dura realidade. 7 anos após o desaparecimento de Sabrina, a mãe de Gabriela, ela havia retornado às suas vidas. Sabrina entrou em contato com Renner e revelou que estava vivendo naquela casa abandonada, ainda lutando contra seus vícios. Renner, como um homem responsável, não podia simplesmente ignorar a situação, mas também não podia deixar a pequena Gabriela sozinha em casa enquanto ia visitar Sabrina. Assim, ele decidiu levar Gabriela com ele para ver sua mãe. Gabriela, apesar de inicialmente curiosa e ansiosa para conhecer sua mãe, logo percebeu a realidade dolorosa da situação. Ver Sabrina naquele estado era demais para a menina de apenas 9 anos suportar. Ela sofria ao testemunhar a mãe passando mal, e isso partia seu coração. Por isso a menina não queria mais vê-la naquele estado lastimável. Naquele dia, quando Gabriela implorou a Dolores para não deixá-la ir embora com Renner, ela estava, na verdade,
tentando proteger a si mesma da dor de ver sua mãe naquelas condições. Ela entendia que Renner não podia abandonar Sabrina e que estava fazendo o possível para ajudá-la. Gabriela sabia que seu padrasto estava fazendo o que achava melhor para todos, mas ela simplesmente não aguentava mais ver a mãe passando mal. Então, depois de tudo esclarecido e comovida com a situação de Gabriela e sua família, Dolores compartilhou a história com a diretora da escola e juntas decidiram ajudar Renner e Gabriela. A escola mobilizou-se para arrecadar fundos e apoiar a internação de Sabrina em uma clínica de reabilitação. Com o tempo, Gabriela voltou a ser a garotinha feliz que sempre foi, agora com a esperança de que sua mãe pudesse melhorar e quem sabe um dia voltarem a ser uma família novamente. Renner agradeceu a Dolores e à escola pela ajuda emocionado. Eu não sei como agradecer o suficiente pelo que fizeram por nós. Vocês realmente nos deram uma segunda chance, disse Renner com lágrimas nos olhos. Dolores respondeu com um sorriso caloroso. Não há nada a agradecer, Renner. Fizemos isso por Gabriela e por vocês como família. Estamos aqui para ajudar e apoiar nossos alunos e suas famílias. Sabrina começou a melhorar aos poucos, lutando contra seu vício e mostrando progresso na clínica de reabilitação. As visitas de Gabriela e Renner a deixavam cada vez mais motivada para se recuperar e voltar a fazer parte da vida de sua filha e de seu companheiro. Gabriela, feliz e esperançosa, dizia: Eu sei que a mamãe está lutando e vai voltar para casa um dia, papai. Vamos ser uma família de novo. Eu sinto isso. E Renner, com um sorriso no rosto, respondia: Você está certa, minha querida. Vamos continuar apoiando sua mãe. E juntos seremos uma família novamente. A história de Gabriela, Renner e Sabrina mostra como o amor, o apoio e a compreensão de uma comunidade podem transformar vidas e ajudar a superar as dificuldades. Unidos, eles enfrentaram os desafios e mantiveram a esperança de que no futuro estariam todos juntos novamente, formando a família que sempre desejaram ser. John estava sentado na calçada com as costas apoiadas contra a parede do prédio e as pernas estendidas à sua frente. Ele usava roupas surradas, com uma camiseta furada e calças rasgadas. Em seu lado, tinha um copo velho de plástico, onde ele recebia as poucas moedas e notas que as pessoas gentilmente lhe ofereciam. John tinha um olhar cansado e triste em seu rosto, enquanto encarava o chão, esperando que alguém lhe estendesse a mão. As pessoas andavam apressadas ao seu redor, algumas ignorando completamente sua presença, outras jogando alguma quantia em seu copo. Mas nenhum deles sabia da história por trás daquele homem solitário que um dia teve sonhos e esperanças, mas que agora só tinha a dura realidade de lutar por sua sobrevivência nas ruas. John costumava ser um pedreiro muito respeitado na cidade. Ele trabalhava duro para sustentar sua família, sua esposa, Charlotte, e sua filha pequena, Emma. John era muito apaixonado por elas e sempre fazia tudo que estava ao seu alcance para oferecer uma vida confortável e feliz para as duas. No entanto, sua vida mudou drasticamente quando ele foi chamado para servir na guerra contra o Iraque em 2003. Ele foi enviado para uma zona de conflito, próxima a Bagdá, onde entrou em combate junto com seu pelotão. De repente, uma explosão ocorreu perto de onde eles estavam. O impacto da explosão o jogou violentamente no chão e John sentiu uma forte dor no ombro direito. Tentou se levantar, mas viu que não conseguia mover o braço e a dor se intensificou. Seus companheiros o ajudaram a se levantar e o levaram para um local seguro. Mais tarde, quando ele foi examinado por um médico militar, descobriu que tinha sofrido uma fratura no ombro e um rasgo no músculo que exigiria uma cirurgia de emergência para reparar aquele dano. O procedimento não foi nada fácil, pois não havia tantos equipamentos para os médicos realizarem uma cirurgia daquele porte. Fizeram o possível dentro do que conseguiam. Após a cirurgia, John passou um longo período de reabilitação, mas infelizmente nunca se recuperou completamente do ferimento. A lesão no ombro acabou limitando a capacidade do ex-soldado de realizar atividades físicas exigentes,
bem como usar ferramentas pesadas, carregar materiais e até a sua própria arma. Isso o fez ser mandado de volta para os Estados Unidos. Quando entrou pela porta de casa, ele foi imediatamente acolhido por Charlotte e Emma, que o abraçaram com força. "Amor, finalmente você voltou. Como você está?" Charlotte perguntou, preocupada. "Estou bem. Apenas um pouco cansada. Foi uma longa viagem de volta para casa", respondeu John, sorrindo para sua esposa. Emma, sua filha pequena, estava radiante com a presença de seu pai. Ela puxou a manga da camisa dele e disse: Papai, eu fiz um desenho para você. Olha só. John se agachou e pegou o desenho que ela lhe entregou. Era uma imagem colorida e bagunçada de uma casa com um sol amarelo sorrindo no céu e um homem, feito de pauzinhos, que o representava. "Uau, Emma! Esse desenho é incrível. Você é uma artista muito talentosa", disse o pai, elogiando a filha. A garotinha o respondeu com um grande sorriso no rosto e disse que aquele era ele voltando para casa. O pai sorriu e olhou para Charlotte, mas então viu a preocupação em seus olhos. Ele sabia que sua esposa havia passado um tempo difícil enquanto ele estava fora, tentando cuidar de Emma sozinha e manter a casa em ordem. "Charlotte, meu amor, eu sinto muito por ter ficado tanto tempo longe. Vamos conversar. Eu quero saber como você está", falou o homem, a abraçando. A mulher disse: "Estou bem, amor, sim. As coisas ficaram meio complicadas depois que você se foi, mas nós recebemos bastante apoio dos nossos amigos, principalmente do Ryan, seu antigo chefe. Mas agora estou muito feliz por você estar em casa e por podermos ficar juntos de novo." Ela estava com lágrimas de alegria nos olhos. John se sentiu em paz, finalmente em casa com sua mulher e filha. Ele sabia que a vida ainda seria difícil, mas estava determinado a fazer tudo o que pudesse para manter sua família unida e feliz. Ficou animado para voltar ao trabalho e retomar sua rotina, mas ao longo da primeira semana sendo pedreiro novamente, percebeu que algo estava errado. Ele não conseguia mais trabalhar como antes, não estava dando conta de sequer carregar os materiais de construção. Suas habilidades foram completamente afetadas pelo ferimento na guerra. Por causa disso, John acabou sendo demitido. Ele tentou procurar emprego em outros campos, mas não conseguiu encontrar nada que pudesse sustentar sua família, até porque ninguém queria contratar um ex-soldado aleijado. As contas começaram a se acumular e a crise financeira tomou conta de sua vida. Então, Charlotte começou a se sentir frustrada e insatisfeita com a situação em que estavam e acabou deixando o ex-soldado pelo seu antigo chefe, Ryan, que ofereceu a ela um novo começo. A traição de Charlotte seria um golpe duro para John. Ele voltou para casa depois de um longo dia de procura por trabalho, esperando encontrar sua esposa e filhinha em casa, mas a casa estava vazia. No começo, ele não se preocupou muito, pensando que talvez as duas tivessem saído para passear. No entanto, as horas se passaram e ainda não havia sinal delas. Ele tentou ligar, mas só caía na caixa postal. Quando finalmente conseguiu entrar em contato com Charlotte, horas depois, a esposa lhe deu uma notícia devastadora. "John, eu sinto muito, mas já está decidido. Eu te deixei porque Ryan pode me dar a vida que eu quero, que eu mereço. Eu tenho uma chance de uma vida melhor. Além disso, Emma está comigo porque é melhor para ela crescer com um padrasto rico e estável do que com um pai que nem consegue cuidar da própria família." John ficou chocado e arrasado. Não conseguia acreditar que sua esposa o trairia dessa maneira, especialmente depois de tudo o que haviam passado juntos. Ele implorou a Charlotte para que reconsiderasse, dizendo que faria o que pudesse para encontrar um emprego melhor e oferecer uma vida melhor para eles. Mas a mulher foi inflexível e disse que já havia tomado sua decisão. O pobre homem passou as semanas seguintes procurando pela mulher e a filha, visitando amigos, familiares e vasculhando a cidade toda em busca de pistas. No final, ele acabou descobrindo que elas tinham se mudado para outra cidade,
com seu antigo chefe. O ex-soldado ficou desesperado e abatido, sem saber o que fazer ou para onde ir. A traição de sua esposa e a perda de sua filha o deixaram sozinho e sem rumo. Ele se viu incapaz de seguir em frente sem elas e caiu em um espiral de desespero e tristeza. John ainda continuou tentando procurar trabalho e se manter firme, mas não conseguia se concentrar e sua saúde física e mental começaram a se deteriorar. Logo ficou incapaz de pagar o aluguel de sua casa e o proprietário o despejou sem um pingo de dó. Sem ter para onde ir, ele passou a viver nas ruas, procurava refúgio em becos e embaixo de pontes e dependia da ajuda de estranhos para sobreviver. Começou a ficar em abrigos temporários e a procurar comida em refeitórios populares. Ele lutou para manter sua dignidade e sua sanidade mental, mas frequentemente se sentia isolado e abandonado. A vida como pedinte era muito difícil e não tinha um lar para voltar e muitas vezes não sabia onde ia dormir. O dia começava cedo, quando acordava em um galpão para moradores de rua ou em um beco qualquer onde tinha passado a noite. O primeiro desafio era encontrar algo para comer. John dependia do que ganhava nos restaurantes populares ou de doações de caridade para conseguir alguma refeição. Às vezes, ele vasculhava as lixeiras em busca de restos de comida que ainda estavam em condições de serem consumidas. Depois de se alimentar, o ex-soldado saía pelas ruas à procura de dinheiro ou objetos para vender. Passava horas caminhando com uma placa pedindo dinheiro ou se voluntariando para lavar banheiros de comércios e restaurantes. Algumas vezes, as pessoas lhe davam alguma quantia ou comida, mas muitas e muitas vezes ele era ignorado e até mesmo humilhado. A vida daquele pobre homem necessitado também era perigosa. Ele tinha que lidar com criminosos, outros moradores de rua e a polícia. De vez em quando era roubado ou agredido e sempre se sentia vulnerável e exposto. À noite, John procurava abrigo em locais públicos oferecidos pelo governo ou em lugares abandonados. Ele tentava descansar em sacos de dormir ou em pedaços de papelão para se manter aquecido e seco. Mas muitas vezes, ele passava a noite em claro, com medo de ser atacado ou maltratado. Que vida! O ex-pedreiro lutava diariamente para sobreviver como pedinte. Ele guerreava contra a fome, o frio, a solidão, o desespero. Muitas vezes pensava em sua família e em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele não tivesse sido ferido na guerra. Se pegava lembrando com tristeza da época em que sua casa estava cheia de vida, com sua esposa feliz, sua filhinha correndo pelos corredores. Todos riam juntos. Agora ele se sentia como se tivesse perdido tudo. Como não? Ele realmente perdeu tudo que era mais importante em sua vida. Se sentia desamparado e sozinho, sem ninguém, absolutamente ninguém para conversar ou pedir ajuda. Mas apesar de tudo, John nunca perdeu a esperança de um dia mudar sua situação. Ele continuou a sonhar com um futuro melhor, onde poderia recuperar sua família e reconstruir sua vida. E ele sabia que enquanto estivesse vivo, sempre haveria uma chance de um novo começo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a família de um rico empresário vivia em uma bela mansão, cercada por palmeiras enormes e deslumbrantes. William era um grande empresário, dono de várias empresas bem-sucedidas em diferentes setores. Ele era conhecido por sua inteligência e habilidade em negócios e por sua visão estratégica. Realizava diversos investimentos em ações e era daí que vinha sua fortuna. O milionário era um homem de negócios muito ocupado, que passava a maior parte de seu tempo em reuniões com executivos, desenvolvendo planos de aplicações e metodologias para aumentar os lucros de seus empreendimentos. Apesar disso, ao invés de ser um homem repugnante e extremamente desagradável, William era um líder respeitado e muito gentil. Todos o adoravam e ele amava contribuir com recursos e tempo para várias causas sociais e filantrópicas, pois sabia muito bem como era viver na miséria. O empresário cresceu em uma família muito pobre, que muitas vezes passava fome e dificuldades financeiras.
Essa experiência difícil moldou sua personalidade e o tornou uma pessoa humilde e honesta, mesmo depois de ter se tornado muito rico. O homem sempre lembrava de suas origens e era grato por suas conquistas, trabalhando duro e sendo sempre respeitoso com as pessoas, independentemente de sua posição social ou econômica. Sua humildade e compaixão eram características que o ajudaram a ter sucesso em seus negócios e a construir relacionamentos fortes com clientes e parceiros comerciais. Ele era visto como um modelo de triunfo e inovação em seu campo, e muitos aspiravam seguir seus passos. Independentemente de ser uma pessoa muito ocupada, William sempre fazia questão de dedicar tempo para sua filha Isabella, de 7 anos. Ela era a sua maior alegria, a menina dos olhos do pai. A garotinha era doce e curiosa, com muita energia e imaginação. Adorava brincar, correr e explorar o mundo ao seu redor. Ela frequentava uma escola particular e tinha muitos amigos. O milionário sempre incentivava os interesses e paixões de Isabella e sempre a ensinou que a humildade era o que ajudava a realizar seus sonhos. Ele e sua esposa a levavam em viagens para lugares incríveis e sempre organizavam atividades divertidas para brincarem juntos. William era um pai muito dedicado e orgulhoso e se preocupava muito com o futuro da filha. Ele queria que ela tivesse a melhor educação possível e a oportunidade de fazer algo significativo quando crescesse. E estava indo tudo muito bem na vida daquele homem e sua família. Porém, como qualquer outro milionário do ramo de ações, ele tinha seus inimigos. Certo dia, William recebeu uma ligação de uma companhia de cosméticos masculinos da qual estava pretendendo comprar algumas ações. Ficou muito animado com a proposta e marcou uma reunião de última hora. Falou com sua esposa, Chloe, todo eufórico. Amor, aquela empresa que queríamos muito nos fez uma oferta. 40%, amor. Ela ficou muito feliz, pois sempre apoiava o marido e sabia o quanto ele era batalhador e que ele estava de olho naquela empresa há algum tempo. Então eles decidiram ir os dois juntos na viagem para o encontro com os acionistas e deixaram a pequena Isabella aos cuidados de sua governanta, Judith. William e Chloe se despediram de sua filha e mal podiam imaginar que aquela talvez seria a última vez que se veriam. Então partiram animados. Tiveram a reunião e fecharam a compra de 40% das ações da empresa de cosméticos. William estava tão feliz, mas essa animação logo acabou quando ligou para casa e ninguém atendeu. Ele e a mulher ficaram preocupados e não pararam de ligar, mas ninguém atendia. Foi então que um vizinho do casal os contatou e disse a pior notícia que aqueles pobres pais poderiam receber. Will, volta pra cá agora, sua casa tá pegando fogo e os bombeiros estão tentando tirar a Isa e a governanta de lá. Corre pra cá logo. O homem ficou paralisado, completamente sem reação. Até conseguir explicar o que tinha acontecido para sua esposa foi difícil. Então os dois partiram imediatamente de volta para casa, com seus corações palpitando de preocupação e desespero, já imaginando o pior. Enquanto isso, John, um morador de rua, perambulava pelas ruas da cidade pedindo esmola, pois aquele dia não tinha sido um bom dia. Sua última refeição tinha sido há quase 2 dias e ele estava muito cansado daquela vida. Já fazia meses, quase 1 ano, que tinha se tornado um pedinte e cada dia era uma labuta sem fim. Ele não aguentava mais aquela luta, estava a ponto de desistir de tudo. Naquele dia, ele foi muito humilhado por pessoas maldosas que ficaram enchendo o saco dele. Cuspiam na sua cara quando ele foi pedir um pouco de comida e água e quase foi atacado por um cachorro. Ele sentia muita falta de sua filhinha e tinha certeza de que, naquela altura, nunca mais a veria. Então, perambulando pensativo por aí, acabou indo parar num bairro mais afastado e luxuoso. Foi quando viu uma fumaça saindo de uma casa grande e bonita e percebeu que estava tendo um tumulto lá. Ele rapidamente correu para ver o que estava acontecendo e percebeu que a casa estava tomada por chamas. Quando foi perguntar para alguém como aquele incêndio tinha começado, William e Chloe chegaram em casa com o carro rasgando e encontraram um lugar cercado por bombeiros, viaturas policiais e ambulâncias.
além de vários vizinhos curiosos que assistiam tudo aquilo sem acreditar. Meu Deus! Gritou William. Cadê minha filha, senhor? Perguntou apavorado para um dos bombeiros. Nós, infelizmente, estamos tentando conter o fogo, senhor. Mas é provável que não tenha sobrevivido ninguém lá. O estado da casa está precário. Não dá para entrar lá. Falou o oficial. Ele e sua mulher, Chloe, que estava se acabando em lágrimas, imploraram com todas as suas forças para que eles entrassem e salvassem sua filha. No entanto, os bombeiros disseram que era muito perigoso. Foi então que ouviram uma grande explosão. Era um dos canos de gás da cozinha que tinha acabado de arrebentar. Todos ficaram muito assustados quando os vidros das janelas se estilhaçaram no chão, mas ficaram ainda mais assombrados quando ouviram: socorro! Socorro! Era o som de uma criança chorando. Minha filha ainda está lá! Gritou a mãe, caindo de joelhos, desconsolada. Acontece que a garotinha estava dormindo profundamente quando alguns homens enviados por provavelmente algum inimigo de William chegaram e iniciaram o incêndio. As chamas começaram a se espalhar pela casa e ela acordou com os gritos da governanta. Quando abriu a porta do seu quarto, ficou apavorada. O fogo rapidamente invadiu seu quarto e a menina começou a gritar e chorar. Ela tentou escapar, mas as chamas e a fumaça a prenderam num canto do quarto. Foi então que, sem ao menos pensar por um segundo, o ex-soldado simplesmente correu em direção à mansão. Todos ficaram pasmos. Os bombeiros gritavam, tentando impedi-lo, até correram atrás dele para pará-lo. Mas ele continuou correndo e pulou as chamas, entrando na casa. Garota, onde você está? Gritava John, tossindo. Procurou em todos os cantos que conseguia passar sem se queimar, mas tudo estava um caos. Telhas caindo, os móveis pegando fogo, tudo destruído. Continuou gritando, chamando pela garotinha até que ela o ouviu e disse: Aqui! Aqui! John a encontrou assustada e confusa. Ele a pegou no colo e, contra todas as probabilidades, corria desviando daquele incêndio tenebroso. Antes de sair, encontrou a governanta caída debaixo de alguns entulhos, mas infelizmente era tarde demais. Então ele correu para fora da mansão com a menina nos braços. Todos lá fora estavam eufóricos e apreensivos. Os olhos de William e Chloe se arregalaram todas as vezes que alguma coisa desmoronava. Estava um silêncio total. Até que... Oh, meu Deus! Gritaram todos, caindo em lágrimas e muito emocionados ao verem aquele morador de rua com a garotinha nos braços, saindo do meio do fogo. Ninguém acreditava, mas era um verdadeiro milagre. Os pais da menininha correram e a abraçaram, chorando sem parar. John ficou olhando aquela cena e, por um momento, se emocionou lembrando de sua família. Se virou para ir embora, mas então o milionário gritou: Ei, espere! Ele quis recompensar John de todas as formas possíveis. William disse que iria pagá-lo com uma grande quantia, mas o mendigo, recusando, disse: Eu só fiz porque era a coisa certa a se fazer. Mas por que arriscou a sua vida? Perguntou o empresário, encabulado. Eu não tinha mais nada a perder. Já você tem a coisa mais preciosa desse mundo: sua família. William ficou muito comovido com a honestidade daquele homem necessitado e insistiu que ele pedisse o que quisesse como recompensa, pois fazia questão. Então, John pediu um emprego. Pode ser de qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa. E contou brevemente sua história ao ricaço, que ficou impressionado com a vida daquele pobre homem. Então, com o coração agradecido por ter salvo sua filha, William o elegeu diretor de finanças de sua empresa e disse que ele teria todo o treinamento necessário para executar sua função. John não pôde acreditar e agradeceu de joelhos. Além disso, o empresário decidiu criar uma organização sem fins lucrativos para ajudar pessoas como John a se levantarem de volta e encontrarem um caminho novo em suas vidas. Depois de algum tempo, John, agora bem-sucedido, voltou a procurar sua família e Charlotte quase caiu para trás quando ficou sabendo de tudo.
Ela quis voltar para ele, mas o homem a rejeitou por tê-lo traído e abandonado ele quando mais precisou dela. Manteve contato apenas com sua filha, Emma. O ex-soldado ficou conhecido por sua história e se tornou um símbolo de esperança e de coragem para aqueles que estavam lutando, tentando encontrar seu lugar no mundo. Era uma tarde nublada e o vento soprava levemente enquanto Camila e a filhinha Sofia caminhavam de mãos dadas em direção à casa de seu Antônio. A menina olhava curiosa para os portões de ferro que cercavam a propriedade. A mãe, percebendo a apreensão dela, decidiu iniciar uma conversa para tranquilizá-la. Sofia, querida, eu só vou te deixar com o vovô Antônio por algumas horas, tá bom? Eu preciso resolver algumas coisas de trabalho e logo estarei de volta. Tudo bem, mamãe, mas é que eu nunca fiquei com o vovô antes, falou a garotinha cabisbaixa. Eu sei, meu amor, mas lembra que eu te contei que ele é o pai do papai? Mesmo que a gente não conviva muito com ele, desde que o papai faleceu, ele ainda é a nossa família, a única família que temos, explicou a mulher. Sofia olhou para ela e acenou com a cabeça, tentando demonstrar coragem diante da nova experiência. Ótimo, meu amor. Eu tenho certeza de que vocês vão se dar bem. Aproveite para conhecê-lo melhor e aprender um pouco mais sobre o papai. E lembre-se, estarei sempre a uma ligação de distância, se precisar de alguma coisa, afirmou Camila, acariciando os cabelos da filha. Tá bom, mamãe. Com um sorriso no rosto, ela abraçou a pequenina, beijou sua testa e tocou a campainha da casa do sogro. Quando ele abriu a porta, Camila até ficou um pouco surpresa com a aparência surrada e a cara fechada dele, mesmo que ele tentasse esboçar um sorriso tímido. E olhando fixamente para a neta, ele disse: Olá, Sofia. Estava ansioso para passar um tempo com você. Vamos nos divertir bastante hoje, prometo. A menininha sorriu timidamente e se despediu da mãe, entrando na casa do avô. Camila acenou para a filha, tentando disfarçar sua preocupação, e foi se afastando, indo de volta até o carro. Mas seu coração estava apertado, pois nunca tinha se separado dela um só minuto sequer. A jovem mãe era uma mulher forte e determinada de 30 anos, com uma história de vida repleta de desafios e superações. Tendo crescido em um orfanato, ela sempre valorizou a importância da família e acreditava no poder do amor para transformar vidas. A moça enfrentou dificuldades financeiras o tempo todo, trabalhando de bico em bico para se sustentar. Aos 24 anos, conheceu Rodrigo, um jovem mecânico dedicado e carinhoso. Os dois se apaixonaram perdidamente e em pouco tempo estavam casados e esperando sua primeira filha, Sofia. Porém, a vida de Camila daria uma reviravolta quando, poucos meses após o nascimento da bebezinha, seu marido morreu tragicamente em um acidente com um dos carros na oficina onde trabalhava. Mesmo recebendo uma indenização pelo acidente, o dinheiro não foi suficiente para garantir o sustento da mãe e da filhinha a longo prazo. Desde então, a jovem se dedicou integralmente à criação e educação de Sofia, desempenhando o papel de mãe e pai ao mesmo tempo. O tempo passou e as duas formaram uma dupla inseparável, enfrentando os desafios da vida juntas e se apoiando mutuamente. A tragédia fortaleceu ainda mais o vínculo entre mãe e filha, as tornando verdadeiras melhores amigas. Seu Antônio, pai de Rodrigo, era um homem solitário e enigmático, que vivia nos arredores da cidade em uma casa rodeada por um enorme jardim. Após o falecimento do filho, ele se isolou ainda mais, evitando contato com a nora e a neta. Nos primeiros anos após a morte do rapaz, Camila tentou manter contato com o sogro, mas as tentativas de aproximação pareciam sempre esbarrar na dor e no luto que ambos compartilhavam. Por isso, com o tempo, as visitas se tornaram cada vez mais raras, até que a conexão entre as duas famílias praticamente se perdeu. Sofia cresceu ouvindo histórias sobre o pai e, mesmo sem conhecê-lo, sentia um carinho profundo por sua memória. Porém, a figura do avô paterno sempre foi um mistério para a menina. As poucas lembranças que tinha dele era de um homem de aparência séria e distante, que parecia esconder algum segredo em sua casa misteriosa. Então, ele não era a primeira opção da mulher para cuidar de sua garotinha.
A jovem não estava muito confortável em deixar sua filha com ele, mas ela precisava urgentemente procurar emprego e havia conseguido finalmente uma entrevista para um trabalho fixo de garçonete. Como não tinha com quem deixá-la, teve que aceitar que o avô era a única opção para cuidar dela por algumas horas. E assim foi. Já na casa do senhor, assim que Sofia se sentou no sofá, um arrepio percorreu pelo seu corpinho. O ambiente parecia estranho, sombrio e sem vida. As paredes eram de um tom escuro e a iluminação fraca, fazendo com que cada canto parecesse esconder algum segredo. A garotinha, com apenas 6 anos, sentiu medo e se encolheu. Antônio, olhando fixamente para a neta, falou com os olhos arregalados e um sorriso meio forçado. Não se preocupe, minha querida. Eu sei que a minha casa pode parecer um pouco diferente do que você está acostumada, mas eu prometo que é um lugar cheio de lugares interessantes. Por exemplo, quer conhecer o meu quarto especial? Falou o homem, pegando a menina pela mão e a levando para o tal quarto. A pequena tentou se esquivar e falou que não, que estava tudo bem ficar ali mesmo. Mas ele continuou a guiando pelo corredor e insistiu com uma voz que soou arrepiante para a pequenina. Venha, menina, vamos nos divertir um pouquinho. Enquanto isso, Camila seguia apressada pelas ruas da cidade, com o coração apertado por ter deixado sua filhinha com seu avô que nem conhecia direito. A preocupação e a ansiedade eram visíveis em seu rosto, a deixando com uma expressão sombria e inquieta. O dia estava nublado e ventava bastante, fazendo com que as folhas secas voassem pelo chão, criando um cenário que parecia refletir o turbilhão de emoções que a jovem mãe sentia. Ela chegou ao local da entrevista, que era um pequeno restaurante com uma atmosfera aconchegante e convidativa. Respirou fundo, tentando se recompor e se concentrar na importante tarefa à sua frente: impressionar. Porém, a preocupação com Sofia continuava a atormentá-la. Ao entrar no estabelecimento, a moça foi recebida pelo gerente, um homem de meia idade com um sorriso amigável e uma postura profissional. Bom dia, você deve ser a Camila. Estávamos esperando por você. Por favor, venha comigo, disse ele. A entrevista começou com perguntas sobre suas habilidades e experiências anteriores, mas a pobre mulher estava com dificuldade em se concentrar nas respostas. Suas mãos tremiam levemente e ela tropeçava nas palavras, incapaz de esconder a insegurança que a dominava. Era como se estivesse tendo um pressentimento ruim, e a angústia parecia ter se infiltrado em cada parte do seu ser. O gerente percebeu sua expressão e perguntou: Parece que você está um pouco nervosa. Está tudo bem? Ela hesitou antes de responder, não querendo se mostrar fraca ou incapaz, mas sabendo que não podia esconder o que estava sentindo, explicou: Desculpe, estou um pouco preocupada hoje. Eu deixei a minha filha com o avô pela primeira vez e estou inquieta por não saber como ela está. O homem assentiu com compreensão e ela pôde ver um brilho de empatia em seus olhos. Eu entendo, afirmou ele. Ser mãe é uma responsabilidade enorme e é normal sentir preocupação, mas ela deve estar bem. Vamos continuar a entrevista e tentar manter o foco, ok? A entrevista prosseguiu e Camila fez o possível para se atentar às perguntas e responder de forma clara e assertiva. No entanto, a agitação interna continuava a consumi-la, fazendo com que ela pensasse que iria desperdiçar uma oportunidade importante. Assim que acabou a conversa, a jovem agradeceu ao gerente e saiu do restaurante, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Ela não tinha certeza se havia se saído bem o suficiente para conseguir um emprego. Entretanto, sabia que precisava voltar para sua garotinha com um trabalho garantido. Então, determinada a encontrar um serviço, a mãe passou o resto do dia percorrendo a cidade, distribuindo currículos e procurando oportunidades. O cansaço e o desânimo eram evidentes em cada passo, mas ela não podia se dar ao luxo de desistir.
Sua vida era dura mesmo, e a busca incessante por um emprego estável era apenas mais um desafio a ser enfrentado em sua luta diária para sustentar a filha. Os pés doloridos e as olheiras em seu rosto mostravam o quanto aquele dia estava sendo complicado e extenuante. Camila sentia a pressão do tempo passando, pois sabia que cada minuto longe de Sofia aumentava sua inquietação e a deixava mais ansiosa. À medida que a tarde avançava e as sombras se alongavam, ela começou a perder as esperanças de encontrar um trabalho naquele dia. A coitada tinha enfrentado várias entrevistas e entregue inúmeros currículos, mas nada parecia se concretizar. Sua frustração e o desespero se acumulavam, enquanto pensava em como passaria por mais uma noite de incertezas e preocupações. Por fim, com o sol se pondo e as luzes da cidade começando a acender, a jovem decidiu que era hora de voltar para a casa de seu Antônio e buscar sua menininha. Embora o dia tivesse sido duro e aparentemente infrutífero, ela não podia se permitir abater, pois tinha uma criaturinha que dependia dela. O caminho de volta para a casa do sogro foi longo e tortuoso. Camila sentia o peso da ansiedade e da incerteza aumentar em seus ombros. Era como se soubesse que algo estava errado, como se tivesse um pressentimento mesmo. Ela imaginou as várias possibilidades do que poderia ter acontecido com sua filha durante o dia, alimentando o medo e o desconforto que já a dominavam. Por falar na garotinha, ela e o homem estavam saindo do tal quarto secreto, onde haviam passado a tarde inteira juntos. Ele se inclinou para baixo, olhando discretamente nos olhos de Sofia e falou com um sorriso enigmático. "Esse é o nosso segredinho, tá bom? Não pode contar para ninguém." Nesse momento, a mãe bateu na porta e se esforçou para conter a inquietação e os nervos à flor da pele. Ela estava esperando ansiosamente para ver sua menina novamente e saber como havia sido o tempo em que estavam separadas. Então o senhor abriu a porta e ela pôde ver a pequenina no fundo da sala pegando sua mochilinha. Algo na atmosfera da casa parecia diferente e a mulher sentiu uma certa confusão ao perceber que sua filha estava bem, mas não pôde deixar de notar o ar de mistério e conspiração entre os dois, o que a fez ficar mais inquieta. Enquanto a menininha se aproximava, seu Antônio se despediu de Sofia, falando baixinho em seu ouvido. "Você lembra do que eu disse, Sofia? Não pode contar para ninguém, ok?" A garotinha acenou com a cabeça em concordância e o avô se afastou, permitindo que mãe e filha se reunissem. Camila observou a troca de palavras e gestos entre eles com uma crescente preocupação. Ela não sabia exatamente o que havia acontecido durante sua ausência, mas o ar de segredo e a insistência do homem para que a garotinha não compartilhasse algo com ninguém a deixavam insegura e desconfortável. A mãe abraçou Sofia com força, aliviada por vê-la bem, mas ao mesmo tempo inquieta pelo que poderia ter acontecido entre ela e o avô. Essa sensação estava ecoando em sua mente e a atormentando com a dúvida do que exatamente se tratava o tal segredo. Então, a jovem sorriu para o sogro, tentando esconder sua aflição, e disse: "Obrigada por cuidar dela hoje. Foi de grande ajuda." Seu Antônio retribuiu o sorriso e, olhando diretamente para a garotinha, respondeu: "Não foi nada. Pode trazê-la sempre que precisar." O olhar que ele lançou para a menina fez com que um arrepio percorresse a espinha de Camila. Elas se despediram e entraram no carro, iniciando o trajeto de volta para casa. Entretanto, no caminho, a mãe tentou puxar conversa com a filha, curiosa para saber o que havia acontecido durante a tarde. "Então, o que você e o vovô fizeram hoje?" perguntou, lançando um olhar preocupado para a filha pelo retrovisor. A menininha hesitou por um momento, evitando o olhar da mãe, e respondeu: "Ah, a gente brincou um pouco." "Brincou? Com o quê?" insistiu ela, sentindo que havia algo que Sofia não queria compartilhar. A pequena mordeu o lábio, parecendo nervosa, e soltou uma frase que fez o coração daquela pobre mulher acelerar. "Ele me mostrou algumas coisas que machucam." O rosto de Camila empalideceu
e ela lutou para manter a calma enquanto dirigia. Aquela declaração soou alarmante e fazendo-a temer o pior. Então, controlando a voz, embora estivesse tremendo por dentro, ela perguntou com cautela: "O que você quer dizer com coisas que machucam, Sofia?" Eu não posso falar, mamãe." A menina se virou para o outro lado e ficou olhando a janela. A moça tentou disfarçar o pânico e suplicou: "Sofia, você precisa me contar tudo, meu amor. O que aconteceu?" "Ele me fez pegar numa coisa", falou a pequenina. "Mas, não, o vovô pediu para eu não falar." "Filha..." Agora a mãe estava surtando por dentro. "Você pode me contar qualquer coisa, meu amor. No que você pegou? E quando ele te fez pegar naquilo?" Eu não gostei, mamãe. Eu fiquei com medo, mas ele estava do meu lado e me disse que era só para eu ver como era." Camila sentiu o coração apertar e já estava com os olhos marejados. "E o que mais aconteceu, filha? Por favor, me conte." A menina balançou a cabeça com lágrimas se formando nos olhinhos. "Eu não posso, mamãe. Ele disse que era nosso segredo e que eu não podia contar para ninguém. Eu prometi, mamãe." Ao ouvir tais palavras, a pobre mãe não conseguiu mais segurar o desespero que crescia dentro dela. O pranto brotou em seu ser e ela soluçava enquanto tentava manter a atenção na estrada. O choro de Camila contagiou Sofia, que também começou a chorar, sem compreender o que havia feito de errado. "Mamãe, eu fiz alguma coisa?" perguntou a menininha entre soluços. "Não, meu amor, você não fez nada de errado. A mamãe só está preocupada com o que aconteceu, tá bom?" respondeu ela, tentando acalmar a filha, embora ela mesma estivesse em pânico. Assim que chegaram em casa, a jovem pegou o telefone e ligou para a polícia. Com a voz tremendo e com lágrimas amargas rolando pelo rosto, falou: "Por favor, vocês precisam me ajudar. Eu deixei minha filha com o avô dela e ela disse que ele fez algo com ela, mas ela não quis me contar o que foi. Ela disse que é um segredo e que ele a fez pegar em algo. Eu não sei o que fazer, eu estou desesperada." Então, após a denúncia ser oficializada, Camila, seguindo as orientações da polícia, encontrou com os agentes no dia seguinte que as acompanhariam até a casa de seu Antônio. Com ordens específicas, a mãe telefonou para o senhor dizendo que precisava deixar a filha com ele novamente por algumas horas. Ele concordou com aquela voz sinistra, fazendo com que a mulher quase chorasse do outro lado da linha. Assim, seguiram para a casa dele. Ela tentou disfarçar seu nervosismo enquanto entregava Sofia ao avô, fingindo que estava tudo bem e foi saindo. Entretanto, assim que ela se afastou da casa e o homem fechou a porta, os agentes começaram a monitorar o áudio do microfone escondido na blusa da garotinha. O coração de Camila batia forte por ter deixado sua menina ficar sozinha com aquele homem, mas a polícia garantiu que nada aconteceria com ela. A pequena apenas serviria como isca para prendê-lo no flagra. Então, ouvindo a conversa dos dois, que parecia normal até o momento, de repente a mãe quase desmaiou quando o senhor falou: "Vamos para o nosso esconderijo secreto." Ela começou a gritar e implorar que ele resgatasse a filha daquele monstro. A equipe da polícia agiu imediatamente, invadindo a casa em busca do avô e da neta. Camila corria junto, apreensiva e com medo do que poderia encontrar. Eles entraram na casa com cuidado e sem fazer barulho, para não assustar o possível criminoso, e seguiram o som das vozes até um cômodo fechado. "Pega aqui, Sofia. Isso!" Era o homem falando. Então, foi nesse momento que os agentes arrombaram a porta e todos ficaram chocados com o que viram. Em vez do cenário sombrio e sórdido, encontraram um laboratório de mecânica bem iluminado, com várias ferramentas e peças espalhadas pelo chão. No centro da sala, o senhor e a menininha estavam trabalhando juntos em uma pequena invenção mecânica. Seu Antônio, assustado, perguntou: "Ah, o que houve? Posso ajudar?" Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Os policiais se entreolharam, surpresos, e o interrogaram. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um dos agentes com a voz firme. O avô, bem confuso, respondeu:
Estamos trabalhando em um pequeno projeto meu. Mas e vocês? O que estão fazendo na minha casa? Camila? É você? Foi aí que ele viu atrás dos homens. A mãe ficou sem saber o que pensar ou falar. Ao mesmo tempo que estava profundamente aliviada, não sabia o que dizer ao sogro e apenas ficou petrificada. Então, os agentes, percebendo a expressão de espanto da pobre mulher, não querendo constrangê-la, só disseram que tinham recebido uma denúncia anônima e que estavam verificando. Denúncia? De quê? Eu ensino Sofia sobre mecânica em engenhocas, falou o avô. Camila, ainda com o coração acelerado, olhou para Sofia e perguntou: É verdade, minha filha? É isso que vocês fazem aqui? A menina assentiu com a cabeça e disse: Sim, mamãe. Eu estou ajudando o vovô a montar um robô. Mas você disse que era um segredo, falou a mãe confusa. Ele disse que era um segredo porque achou que você não iria gostar de me ver pegando nas ferramentas. Elas machucam. Mas o vovô tá sempre do meu lado, me ajudando para eu não me cortar. Acontece que seu Antônio era, na verdade, um inventor talentoso e apaixonado por mecânica e robótica. Ele havia ensinado tudo o que sabia ao seu filho Rodrigo e os dois compartilhavam um amor profundo por suas criações e descobertas. Quando Rodrigo faleceu, o senhor ficou arrasado e desde então se dedicou a honrar a memória do filho, trabalhando para terminar uma invenção que os dois haviam projetado juntos. Era um robô assistente, capaz de ajudar as pessoas em suas tarefas diárias e trazer alegria aos lares. O projeto tinha um significado especial para o homem e Rodrigo, pois representava a união de suas mentes e corações, além de ser uma forma de ajudar os outros, algo que ambos valorizavam muito. Apesar de ser um gênio na área, seu Antônio sempre foi muito discreto sobre suas habilidades e conhecimentos. Poucas pessoas sabiam de suas invenções e do potencial que suas criações tinham para revolucionar a vida das pessoas. Todos na sala perceberam o grande mal-entendido que havia ocorrido. Camila se aproximou do sogro com os olhos marejados e implorou por desculpas por ter duvidado dele. Ele a abraçou e disse que entendia seus medos e preocupações. Então, a partir desse dia, mãe e filha passaram a visitar o avô com mais frequência, aprendendo sobre suas paixões e compartilhando momentos preciosos em família. A relação entre eles se fortaleceu e Camila passou a ver o senhor como uma figura paternal e um apoio emocional em sua vida. Depois de muitos meses de trabalho árduo e dedicação, a invenção de seu Antônio finalmente ficou pronta. O robô assistente provou ser revolucionário e extremamente útil, chamando a atenção de várias empresas interessadas em seu projeto. Ele decidiu patentear a invenção, garantindo os direitos de sua criação. As vendas dispararam e o senhorzinho se tornou um homem rico. Com a situação financeira estabilizada e o desejo de estar ainda mais próximo de sua neta Sofia e nora Camila, ele convidou ambas para morarem em sua casa. E assim, o avô, mãe e filha viveram como uma verdadeira família, compartilhando momentos de alegria, aprendizado e crescimento. Unidos pelo amor e pela saudade deixada por Rodrigo, eles seguiram em frente, construindo um futuro brilhante e feliz juntos. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei no vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo!